Obrigado. Muito bem, meus amigos. Comentando algumas coisas novamente, sejam todos muito bem-vindos, queridos sempre. Que todos tenham uma quantidade de água para que ela seja fluidificada, para termos por toda a semana. Hoje o nosso encontro terá uma parte de estudo, retomando-se a temática da apostila da nossa última vez. E nós vamos, então, depois fazermos uma prática. Todos devem ter folhas de papel, caneta ou lápis de cor, quem desejar desenhar, colorir, para a nossa parte de treinamento e prática. Que tudo isso seja muito bem administrado por cada um de vocês e pelos nossos amigos espirituais. Então, eu estava comentando que, como uma forma de nós tentarmos ajudar, não é? Não apenas a ele, mas muito a ele, pela gravidade da sua situação clínica, o Papa Francisco I. Então, eu solicitei que a Luciana possa cantar 2 ou 3 músicas agora no início, e nós todos, como uma reverência a ele, gratidão por tudo que ele vem fazendo pelos cristãos, pelos católicos, há mais ou menos 12 anos, que é a duração do seu pontificado. Nós vamos acompanhando as melodias que a Luciana vai cantar, pensando em estarmos orando pela saúde dele, pela moratória, para que ele fique, apesar das condições mais difíceis, ele fique um pouco mais, se essa for a vontade dos amigos espirituais que estão por cima destas escolhas. Muito bem, então, bem-vindos. Nós vamos solicitando a Luciana que fique à vontade para cantar quantas músicas você quiser, tá bom? E muito obrigado. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa no menininho, cantando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco pelo caminho, de pés descalços, tão pobrezinho, dormindo à noite junto ao moinho, bebendo a água do ribeirinho. Lá vai São Francisco de pé no chão, levando nada no seu surrão, dizendo ao vento, bom dia, amigo, dizendo ao fogo, saúde, irmão. Lá vai São Francisco pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho, fazendo festa
Pensa no menininho cantando histórias pros passarinhos. Lá vai São Francisco, lá vai São Francisco, pelo caminho de pés descalços. Lá vai São Francisco, pelo caminho, dormindo à noite. Lá vai São Francisco, pelo caminho, levando ao colo Jesus Cristinho. Ó Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu amor, Cristo. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, Cristo. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Francisco, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e paz. Mesmo que haja um só coração que duvide do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz e tua saúde. Francisco, quero ser instrumento de tua paz e de tua saúde e amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia,
e leve o amor onde a ofensa que dói, leve o perdão onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, nós vamos agradecendo mais uma vez a oportunidade de estudarmos juntos, como irmãos e como amigos, e que o nosso estudo e a nossa atividade a seguir sejam muito proveitosas para cada um de nós, e ao mesmo tempo em que nós estamos nos dedicando a estas coisas, não percamos de vista todo o sofrimento que há no mundo. Doentes, vítimas das maiores dificuldades humanas, sociais, espirituais, no nosso planeta querido, mas ainda de expiações e de provas, vivendo os tempos mais difíceis, e por isto mesmo que nós estejamos atentos, orando sempre, aproveitando um pouco mais de uma hora de reunião, para nos mantermos ligados a Eurípides, a Bezerra, a Francisco e a todos os amigos que supervisionam as nossas tarefas. Que os nossos fluidos sejam úteis para a recuperação de centenas ou milhares de pessoas, pelas moléculas sadias que todos possuímos e desejamos entregar a Ti, Senhor, em benefício dos que estão sofrendo ao redor do mundo inteiro. Muito obrigado por tudo, e nós então vamos retomando a apostila e o nosso estudo sobre a mediunidade. Vamos lá, amigos. Então, nós estávamos trabalhando, deixa eu voltar aqui um pouquinho, sobre o item 3, assistência aos espíritos necessitados de auxílio. Talvez vocês não lembrem mais, mas é só fazer depois uma recuperação da leitura, do conteúdo, e nós então já estamos na página 90. E eu vou retomando do parágrafo com letras maiores que começa dizendo: os espíritos que sofrem representam vasto contingente de almas sofredoras, portadoras de desarmonias variáveis em número e grau, lembrando que é verdade no dizer de Emmanuel que a Terra é um grande educandário. Está lá no livro Roteiro, um capítulo que tem esse título. Mas ele é, o planeta também, um grande hospital de almas que estão encarnadas e que estão desencarnadas. Então, seguindo, entre eles há os que revelam dispor de conhecimento intelectual
significativo, mas por se acharem presos a teorias e ideias materialistas, preconceituosas ou equivocadas, sofrem muito. Há também os que ocuparam posição de destaque na sociedade ou na família e que, defrontados pela nova realidade, revelam-se perturbados. Entre tantos necessitados de auxílio, André Luiz cita como ilustração a situação de alguns recém-desencarnados que foram encaminhados a um grupo mediúnico, servindo-se dos esclarecimentos de Aniceto, anteriormente citado. Em maioria, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. Vocês já imaginaram cada um de vocês no mundo espiritual, vamos dizer, habitando ou estando em zonas essas onde os desencarnados chegam quando morrem, portanto? Vocês já imaginaram, seja perto do país que for, do continente que for, seja no Oriente ou no Ocidente, hemisfério norte ou sul? Vocês já imaginaram o que existe assim quanto à média dos que estão chegando de volta, encerrando uma encarnação? Vocês já imaginaram o estado do perispírito da grande maioria? O estado da mente, do psiquismo de cada um? Vocês já imaginaram como é difícil para eles que desconheciam até então as características do mundo espiritual, porque essa imensa maioria nunca ouviu falar do espiritismo, dos conteúdos doutrinários que nos esclarecem a respeito da Terra e da vida. Vocês já imaginaram a agonia, o desespero, o sofrimento de um número imenso de pessoas? Já imaginaram vocês tendo a chance de ajudar, vivendo no mundo espiritual, ou vivendo no plano físico, mas durante a noite, se dispondo a ajudar nesse sentido, ajudar os espíritos elevados a acolherem os recém-desencarnados? Os recém são uma parte, e os que já desencarnaram há anos, décadas ou séculos e se demoram em condições muito penosas, no umbral médio, no umbral inferior e nas trevas. O que cada um de vocês pensaria de fazer diante de uma realidade que nós poderíamos imaginar no estudo de hoje? E quando eu pergunto assim, é porque vai chegar o dia que todos nós que estamos hoje aqui estaremos lá, possivelmente tentando ajudar, cooperando com os irmãos maiores. Então, preparemo-nos. Reparem que a própria prece é elemento para o futuro. É para o presente, é para o passado, para os que estão numa equação de tempo, vivendo os dramas antigos, que ainda não atualizaram,
as suas condições, mas a ideia de estarmos, pelo estudo doutrinário espírita, pelas obras básicas, pelos bons autores, por bons médiuns, que esclarecem para nós sobre tudo isso, são preparativos para, a qualquer época, também ajudarmos. É claro que a reunião mediúnica, ela exatamente é esse laboratório que, antes da nossa própria desencarnação e qualquer cooperação futura, já permite, seja pelo diálogo, seja pelo acolhimento, seja o passe, a prece, em reuniões mediúnicas, em que, através da ciência mediúnica e do amor fraterno de cada um, nessas reuniões nós já estejamos ajudando, dividindo essa responsabilidade com aqueles que dirigem as instituições espíritas. Por isso a importância desse trabalho, especialmente nos tempos que são vividos hoje no mundo inteiro, lembrando que a imensa maioria não tem a menor ideia do porquê do sofrimento, mas que sofrem no dia a dia e, quando desencarnam, permanecem sofrendo por muito tempo. Olha quanto trabalho há de se ter pela frente. O que vocês imaginam que os amigos mais preparados têm feito há tanto tempo e continuam fazendo? Pelos desencarnados, mas pela condição deles, pelos encarnados tanto quanto. Então vejamos, em maioria, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O que vocês imaginam se nós pudéssemos fazer uma ideia do que é a espiritualidade que ajuda nos ambientes dos países que sofrem tanto na África pelos problemas sociais, pelas pandemias, epidemias, doenças variadas, pelas vítimas da violência que há em tantas nações. Vocês imaginem a espiritualidade amiga trabalhando na faixa de Gaza há tanto tempo, na Ucrânia, cuja guerra completa hoje 3 anos. Vocês já imaginaram no Haiti? Vocês já imaginaram em comunidades pobres do Brasil? O entra e sai de espíritos em circunstâncias tão difíceis? Pois bem, algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor Aniceto, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. No entanto, carregadas de viciação mental,
por muitos séculos consecutivos. Nem todos os espíritos sofredores presentes ao agrupamento mediúnico vão se comunicar, é óbvio. Os selecionados para a manifestação mediúnica revelam a dor que trazem no íntimo, segundo as próprias características individuais. Vejam só: rancor, violência, agressividade, mágoa, medo, tristeza, angústias, arrependimento, apego. Vocês já imaginaram isso lá do outro lado e vocês, com muito boa vontade, querendo ajudar e recebendo e vendo assim uma chegada de espíritos em tão grande número com esses sentimentos? Todos eles são, na verdade, profundamente infelizes e inseguros. A despeito de gritaria, ironia, zombaria, revolta, ameaças, especialmente porque esse mundo é muito atrasado. Só nós pensarmos nos hospitais, onde existe muito sofrimento também do outro lado, mas, sobretudo, os ambientes de guerra. Nada se compara à desencarnação traumática, súbita e violenta que as guerras, sobretudo as atuais, promovem no nosso planeta. Então, preparemo-nos nas reuniões mediúnicas enquanto estamos encarnados. E o que nós aprendermos a fazer de boa vontade, enquanto na vida física, vai ser uma preparação para depois. Reparem que André Luiz, quando desencarnou naquele pós-operatório de uma cirurgia abdominal, ele foi para um lugar muito penoso. Não é o tipo de lugar de maior sofrimento, pensando no planeta Terra como um todo. Mas ele sofreu 7, 8 anos lá do outro lado. Quando ele foi resgatado, foi direto para o hospital e ficou em tratamento por espíritos benfeitores, o próprio Aniceto e outros. Mas depois, o que ele se tornou? Um cooperador. Aprendeu na Câmara de Retificação com Narcisa. Lembram? Conheceu Veneranda, conheceu vários instrutores. E tem uma altura que ele começa a se colocar a serviço das equipes para aqueles que conseguiam chegar em nosso lar. E nós já sabemos que nem todos são acolhidos, porque nosso lar é uma esfera de umbral superior. Mas e o umbral médio? E o umbral inferior? E as trevas? São todas regiões muito populosas. E todo mundo que vive lá, de um certo modo, está sofrendo. Quem vai cuidar disso? Quem tiver razoáveis condições para se dedicar. Condições técnicas e condições espirituais de qualidade para lidar com tanto sofrimento ao mesmo tempo. Pois bem, mesmo assim, pede Emmanuel, ajuda-os com respeito e carinho, como quem socorre amigos extraviados.
Porque quando a alma cresce, quando o espírito se aperfeiçoa, ele transforma em irmãos e amigos absolutamente todos os encarnados e os desencarnados. Ninguém mais vai ser estranho. Item número 4. Assistência espiritual à equipe mediúnica do plano físico. Os trabalhadores do plano espiritual que atuam na reunião mediúnica também não descuram do amparo aos membros da equipe encarnada, como esclarece Manuel Filomeno de Miranda. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os no entendimento do mecanismo mediúnico para evitar choques e danos à aparelhagem delicada da mediunidade, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto às psicográficas, de conforto moral e de orientação. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem, para evitar tumulto, claro, durante o ministério do atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. É muito interessante, talvez, nós lembrarmos com os amigos que eu mesmo, assim, tive a oportunidade de trabalhar com equipes pequenas, com poucos médiuns, tanto de psicofonia como de sustentação, vamos dizer. Mas houve toda uma longa época em que nós tínhamos uma equipe com 6 médiuns de psicofonia, fora os de sustentação. Então, quando nós temos um médium psicofônico ou 2, em geral, cada manifestação acontece de maneira isolada. E aí toda a reunião e o dialogador ou ela convergem para o melhor acolhimento. Mas numa outra época, quando o reencontro era em Copacabana e as atividades eram presenciais, nós também tivemos anos e anos trabalhando com equipes maiores. E foi um período muito proveitoso. E aí nós tínhamos chamadas de manifestações simultâneas. 2 ou 3 entidades manifestando-se por 2 ou 3 médiuns diferentes e até sendo acolhidos por dialogadores distintos. E com uma frequência somente aberta. Era o mesmo caso que estávamos abrindo para cuidar, para ajudar. Fosse um contexto de um doente com um problema médico mais sério, seja um problema de um contexto coletivo de sofrimento que naquela época já existiam. Talvez não tanto ou tão graves como agora. Mas eu me lembro de coisas assim muito interessantes sendo abordados com poucos ou apenas um médium,
mas às vezes alguns. Tudo funcionando muito bem pela organização da equipe, que é uma organização até em função das médiums que eram espontânea. Não havia necessidade de uma formação especial para isso. E tudo funcionou sempre muito bem, graças a Deus. Se tivéssemos tempo, só de lembranças espontâneas, eu ia contar muitas histórias de atendimentos daquela época, e talvez, claro, tanto quanto dos últimos anos da pandemia para cá, por exemplo. Então, sigamos. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, bem como das distonias emocionais dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, a sequência, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado por inconsequência do padecente desencarnado. Nunca improvisam, porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes e quando algo ocorre que não estava previsto, existem alternativas providenciais que impedem os desequilíbrios no grupo. Então, meus amigos, com isto, nós finalizamos esse capítulo. E, claro, na semana que vem, conforme combinado, se vocês desejarem, podemos fazer um estudo à parte da apostila. Mas, um pouco adiante, retomamos já então, para mais adiante, para seguirmos o estudo em sequência, vai ser o módulo 2, tema 2, equipamentos e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica. Mas isso para mais adiante. Então, nós temos uns poucos minutinhos e eu queria deixar vocês à vontade para alguma questão, alguma pergunta sobre esse tema que nos envolveu tanto na semana passada como hoje. Alguém deseja? Doutor Sérgio, Pois não, Mônica, boa noite. na verdade eu queria fazer um comentário. O senhor lembra daquele meu primo de Londrina, 35 anos, TEA, o Gustavo? Que o senhor atendeu, foi feita uma consulta com os pais dele, ele estava presente. Foi ano passado, faz uns bons meses. Tá E certo. o senhor ficou de levar no grupo mediúnico, foi levado acho que 2 vezes o caso dele. E eu encontrei Entendi. com ele mês passado, né? E ele está bem melhor, né? Ele está tentando se comunicar mais com os familiares. A raiva que ele tinha daquele irmão, que ele queria matar o irmão e tudo, Eu lembrei, agora eu lembrei. lembrou? Foi sanado também, tanto que foi aniversário da avó dele, né? Da minha tia. E ele esteve presente junto com os sobrinhos, assim, numa paz, assim, estava muito bom. E eu fiquei muito contente. Mas, doutor, por outro lado, eu fiquei chateada porque, apesar de ser nítido, né? Todo mundo comenta a melhora do Gustavo, os pais dele não acreditam que tenha sido através do processo da reunião mediúnica.
Porque São eles não são, porque eles não não são, enxergam. Então, o que eles não enxergam como tratamento, vamos dizer assim, que para eles não é validado. E eu acho uma pena, porque é uma coisa, é fato. Até minha mãe, ela falou, nossa, como o Gustavo está bem, ele tentou conversar comigo e ficou tão amistoso, né? E é uma pena, porque se eles... Eu falei para minha mãe, se eles acreditassem, podia dar uma continuidade melhor, né? E eles mesmos aprenderem, né? A família toda aprender sobre o espiritismo, né? É uma pena, mas eu agradeço muito, ele está bem melhor. tá bom, agradeçamos juntos aos bons espíritos, né, que fizeram esse atendimento. De qualquer maneira, esse era o principal objetivo, ele era o paciente, Uhum. né? Então, ele melhorando é a parte importante em tudo isso. Agora, quanto à maturidade, aceitação, a reação de qualquer um da família, aí depende das características de cada um dos que estão envolvidos. Quem sabe no futuro eles se deem conta e aproveitem a oportunidade até para se dedicar, estudar, para entender os mecanismos e crescer um pouquinho, aproveitando a melhora do filho. Então, graças a Deus, a parte mais importante já aconteceu, a outra talvez só com o tempo. Sim. Não é? Uhum. Muito bem, fiquei contente com as notícias. Eu também, Valeu, obrigada. mãe. De nada, querido. Então, vamos trabalhar, então? Pois não, Mônica Loureiro. Boa noite. Boa noite, Mônica. É rapidinho. Nós falamos na semana passada sobre o item 2, proteção espiritual e magnética. E aí, a gente conversou muito sobre um espaço físico, toda a proteção magnética no espaço físico. Então, a minha dúvida é com relação, quer dizer, dúvida mais ou menos, eu queria só entender melhor no caso da gente aqui. Não estamos num espaço físico todos juntos, né? Estamos cada um num lugar, alguns até em outro país. Então, eu fiquei curiosa para entender. Eu sei que devem existir recursos MIS, né? Mas eu fiquei curiosa. Eu ia perguntar ao senhor o que o senhor diria, como o senhor me explicaria. Olha, Mônica, é excelente essa questão, porque normalmente o que estamos vendo na apostila, que é consequência de praticamente toda a literatura espírita, é nesses moldes. O mesmo ambiente e a reunião acontecendo nos moldes habituais. Por causa da pandemia, nós fizemos, né, adaptações, e um ou outro grupo, como este que nós compomos, nós temos entendido que seja sempre um objetivo termos reuniões mediúnicas dentro de certos limites. Então, quais são os dois limites? Primeiro, o fato de que cada um está na sua casa. Então, isso faz com que a espiritualidade tenha mais trabalho para distribuir pelo mundo inteiro, não é? Haja vista que um está aqui, outro está lá, quando, como hoje, como daqui a pouco, nós vamos trabalhar a questão, especialmente da psicografia. Então, para a psicografia que nós, neste grupo, fazemos, nós não lidamos com espíritos necessitados. As psicografias, elas são mais de testemunhos e de instruções. Então, o preparo de cada casa, cada domicílio, não é o mesmo do que o de um trabalho de desobsessão. Porque aí não dá para nós fazermos. Por que nós não temos a psicofonia?
por vários motivos. Um deles é porque, tecnicamente, não é simples. Por exemplo, eu dialogar com uma entidade que venha através de você, psicofonicamente. Vai que, lá numa outra cidade, o médium, ainda em formação, ele também dê passividade. Não é? Como é que nós vamos administrar isso? Não é simples. Não é? Eu estou tentando a bicorporeidade há muitos anos, mas ainda não consegui nada para estar em 2 lugares ou 4 ao mesmo tempo. Então, estamos indo de uma maneira adaptada. Então, o fato de não lidarmos, por enquanto, e talvez por muito tempo mais, com espíritos mais, como é um nome que eu não gosto muito, sofredores, mas é mesmo o caso, é o que mais existe. Vimos agora no texto da apostila. Ainda assim, não estamos podendo ajudar muito. Em tese. Por que em tese? Porque os benfeitores, os amigos, os espíritos medianos ou os espíritos mais adiantados que fazem parte das nossas mediúnicas, eles muitas vezes trazem espíritos em certas condições que, acompanhando tudo que acontece, os estudos e as psicografias e os desenhos, eles têm algum benefício. Eles não se manifestam, mas eles são, vamos dizer, convidados dos amigos para começarem a se inteirar da comunicabilidade com os espíritos, do que são médiuns, do que eles vão viver no futuro. Tudo é passível de ser útil de uma maneira instrutiva. Então, até aí nós podemos ir. Então, nós estamos numa espécie de um limite técnico. Não vai ser fácil passarmos para algo além disso. Tá certo? Pelo menos com esta equipe. Com outras equipes até tem se feito isso. Valeu, Mônica. Muito boa a sua questão. Obrigado. Obrigado, senhor. Muito bem. Eu queria apresentar para vocês o Paulo. O Paulo Pinheiro, ele é da cidade do Porto, em Portugal. Ele já trabalha conosco nas reuniões da Fluido Infantil, todas as quintas-feiras. Na minha última visita a Portugal, ele nos acolheu muito bem e estamos já planejando uma nova viagem para o segundo semestre. Então, o Paulo, desde hoje, né, Paulo, está Sim, aqui claro. acompanhando conosco. Estou Seja muito bem-vindo, agradecido. viu? Muito Em obrigado. nome de todo mundo. Obrigado, eu. É um prazer estar aqui. Obrigado. Então, queridos, vamos deixar perguntas, quem sabe. Opa, Paulo Rangel. Você levantou a mãozinha, Paulo? Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite, pessoal. Boa Tudo bem? noite. Paulo Henrique Rangel, cidade de Bauru, Que está um calor que não acaba mais. aqui também. Mas eu tenho sabido do calor em São Paulo também. E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Sérgio, eu queria fazer uma pergunta, não sei se a gente tem tempo hábil aí, mas eu talvez seja pela minha pouca experiência e pouco conhecimento ainda sobre tudo, sobre a espiritualidade em si. Mas uma coisa é muito clara para mim, a assistência espiritual não encarnado. Eu já tive, acho que, algumas experiências pessoais com isso e ficou me é bem mais claro e me gera um pouco mais de certezas do que em relação aos desencarnados. A minha dúvida é o seguinte: como a gente tem um grande volume de desencarnados, né, uma grande quantidade,
muito maior do que a população encarnada, esse trabalho feito nas reuniões mediúnicas, eu não entendo muito esse link dessa passagem dos espíritos que estão necessitados pela reunião para a gente fazer esse link com a espiritualidade que vai o acolher no plano espiritual para a melhora dele. Essa passagem, ela às vezes, as reuniões que eu participei, me dá a impressão que o benefício talvez seja grande para ele, que eu não consiga mensurar isso ainda, mas eu vejo um grande benefício para nós que estamos do lado de cá. Será que eu estou muito perdido nisso, ou realmente tem esse lado do benefício nosso da reunião, que estamos encarnados, mas essa ligação com o mundo espiritual daqueles que vão ajudar, ela tem que passar por esse meio aqui com a gente, isso ainda não é muito claro para mim. Muito bem, Paulo. Excelente também essa questão. Por que para ajudar tantos desencarnados, eles precisam do recurso da mediunidade para estarem se ligando a médiuns encarnados para receberem, vamos dizer assim, a assistência do dialogador ou dela, dialogadora, né, do passe, que na equipe também se pode oferecer, né, pela imposição de mãos, e desse diálogo fraterno. Então, isso para eles é, assim, muito importante, decisivo, é o antes e depois. E por que isso é uma necessidade? Porque esses espíritos, eles não conseguem ser ajudados diretamente pelos benfeitores, porque os benfeitores vibram numa esfera, numa frequência vibratória muito alta e muito diferente daquela da grande maioria, vamos dizer, dos chamados espíritos necessitados. E a equipe mediúnica, como ela é composta de encarnados, ela se situa no meio do caminho, na crosta do planeta, seja a cidade do mundo que for. Então, são os encarnados médiuns que servem para propiciarem o link dos céus com as zonas tristes. Então, de um certo modo, a tua pergunta é super importante, mas também fica assim um lamento, não é? Porque o Espiritismo surgiu há mais de um século e meio, numa época de muita coisa séria acontecendo na humanidade. De lá para cá, essas coisas só se multiplicaram, os problemas da humanidade. Então, os espíritas hoje no mundo somos uma minoria, 0,0007%. E os espíritas, de um modo geral, são os que podem sentar em torno de uma mesa e se colocarem à disposição para o trabalho mediúnico. Mas há ainda uma desproporção enorme entre as necessidades dos espíritos desencarnados e o número de reuniões mediúnicas de grupos no movimento espírita no Brasil e no mundo. E se não são os espíritas, quem vai fazer isso? Os amigos da Umbanda também trabalham e ajudam muito, também contando com a mediunidade dos médiuns da Umbanda, não é? Mas, ainda assim, se você somar isso tudo, ainda é pouco. Muito pouco. E o será por muito tempo. Por isso que nós temos que ter todo um cuidado, toda uma boa vontade, toda uma dedicação para valorizar a mediunidade, o seu estudo e a sua prática.
Porque é como às vezes eu lembro e digo, a mediunidade é o tesouro instrumental para o progresso da humanidade, num certo aspecto. Entendi. Valeu, Paulo. Obrigado. De nada, meu amigo. O Scott vai bem? Morrendo de calor, vivo na piscina. Tadinho. O Scott é um cão que eles têm em casa e que também é nosso amiguinho querido. Um cãozinho lindo. Golden Retriever. Então, o nome dele é Scott, não esqueçam. Importantíssimo agora. Vamos trabalhar? Então, eu vou fazer assim: eu vou fazer uma breve oração, vocês fiquem com as janelinhas abertas ou como quiserem, preparem-se, não é? E nós vamos ingressar nesse outro momento, exatamente agora, às 8 da noite, no horário de Brasília. Nós vamos pedindo que os amigos espirituais já tenham tudo em mãos, na presença de cada um de nós aqui deste grupo de trabalho. Eu vou colocar uma música de fundo e todos vão se abster de quaisquer preocupações, lembranças, para estarmos isentos de tudo isso, das coisas do mundo, para nos dedicarmos ao treinamento das expressões mediúnicas que nos dizem respeito. Os amigos espirituais já estão com todos vocês. Muito obrigado e que assim seja. Então, meus amigos, todos bem? Podemos ir suspendendo as concentrações, como se diz. Então, vamos ver a leitura das mensagens que alguém possa ter escrito, trazido. Fiquem à vontade. A hora boa é agora, nesse sentido. Bom, doutor, eu escrevi uma mensagem aqui, Pode, posso ler? pois não. Pode fazer a leitura, Mônica. Tá bem. O sofrimento é algo inerente ao homem, ao mundo. Em meio ao sofrimento, muitas vezes surgem grandes decisões, grandes escolhas que nos levam a caminhos não antes visíveis. Nesse exato momento, existem milhares de irmãos e irmãs em sofrimento, algumas histórias mais longas, outras mais breves, mas igualmente dolorosas. É importante a conscientização de que cada um pode e deve fazer o seu trabalho pelos que sofrem. Já entendemos que não importa a distância. Podemos enviar aos nossos irmãos em sofrimento, em dor, em falta, ao menos nossas vibrações, nossos pensamentos de amor, de solidariedade. Isso é o mínimo que devemos fazer pela humanidade. Acreditemos nisso e espalhemos essa semente de amor, de cura, de alento aos que precisam. Nada deve ser tão nosso do que a vontade de servir ao próximo. Que assim seja sempre, Manuel. Muito bem. Tá bom, Mônica. Muito obrigado. Depois coloca lá no Telegram, tá? Vivi, tudo bem?
Se você abriu, é porque tem aí alguma mensagem, né? Pequenininha. Deixa eu abrir aqui. Ih, peraí, que sem querer ela saiu aqui da minha tela, mas já tô abrindo. Tem a ver com o Papa Francisco, de quem você falou hoje. Nosso irmão Francisco, hoje vivendo as tormentas da encarnação, é alma amiga e caridosa que se dedica ao ensinamento do Evangelho de Jesus há muitos séculos. Ministro de uma colônia espiritual, onde vivem milhares de espíritos carentes dos verdadeiros ensinamentos do Cristo, que são preenchidos com o amor advindo das suas suaves e assertivas palavras. Retornou às lides da carne para contribuir na mudança de perspectiva da Igreja Romana, que vive há séculos chafurdada no lamaçal do orgulho e da vaidade, distante do cristianismo primitivo e da singela casa do caminho fundada por Pedro, apóstolo mais próximo de Jesus. Abençoados aqueles que oram por sua vida e compreendem a representatividade da sua liderança no seio da Igreja dos Homens. Que Jesus esteja convosco. Bartolomeu. Que lindo. Muito bem. Muito bem. Ou seja, além de tudo, ele está incentivando a oração e as boas vibrações por ele, pelo Papa Jorge Mário Gregório. Muito bem. Alguém mais pode escrever alguma coisa? Fique à vontade para dividir conosco. Então, se ninguém mais escreveu, alguém teve alguma vidência no sentido... Pois não, Luciana? Eu escrevi, eu caí, voltei. As viagens profundas ao eu sempre trazem expectativas de um processo de cura nem sempre execuível. A dor humana, por demais crônica, apresenta caráter difícil de molde aos incentivos cristãos. Mister se faz abrir espaço ao diálogo interpessoal, sem preconceitos, para desvestir o homem velho e, aos poucos, este tão esperado homem novo surja pelos valores que justamente o Cristo veio trazer num divisor inigualável de águas neste planeta. Aprimorado o humano, far-se-á jus e regenerado o novo ser que potente expandirá em consciência e talentos. Os tais dons mediúnicos, não mais escassos, frutificarão na labuta diária em todo recanto de amor que os pares criarão. As messes divinas, abundantes desde sempre, serão aproveitadas com maior presteza. E o amor, esse que sempre é o caminho acertado, será a mola mestra de toda atitude humana. Portanto, ao vislumbrar este cenário acalentador que nos aguarda, as atitudes proativas, insistamos no bem. Deixemos de lado o pessimismo e lancemos mãos à obra. Deus conosco, Cristo o guia. Muito bem. Não assinou? Não. O mais Não teve? engraçado é que logo depois que eu escrevi, automaticamente eu fiz a minha própria assinatura. Então, estou até em dúvida se não fui eu mesma. Porque Entendi. geralmente... Se foi anímico ou se foi mediúnico. Porque eu nunca assino. Alguém assina ou eu deixo em branco, né? E automaticamente eu assinei essa
escrita hoje. Foi bem interessante. Quando eu percebi, eu tinha assinado. Tudo bem. Às vezes o médium sai do corpo pelo próprio ambiente do trabalho e ele escreve como se fosse uma psicografia, mas pode ser da sua própria autoria, porque a mente do médium fica mais livre para escrever quando está fora do corpo. E aí fica, em geral, com um conteúdo de melhor qualidade, se assemelhando a de um espírito mais preparado do que o próprio médium, né? Então, às vezes é anímico e fica parecendo que é mediúnico. Mas tudo é bom, porque o importante é o conteúdo em si, não é? Então, vamos nos preparando para finalizarmos. Só um comentário para não deixar passar, não é? Porque a mensagem de Bartolomeu, ela é uma mensagem assim muito ligada às preocupações e a espíritos mais preparados, né? Então, só para lembrar que Bartolomeu não é que eu queira dizer que se trate dele, mas Bartolomeu é um nome pouco comum no mundo, sobretudo na atualidade, né? E Bartolomeu é o nome de um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos. Ele também é conhecido por Natanael. Não é o paralítico de Cafarnaum, que se chama Natanael ben Elias. Seja como for, e pelo tema, que foi um tema da semana, um tema da noite, nós fizemos recentemente, depois que ele foi para o hospital, nós fizemos um atendimento pela vida dele, pela saúde dele, e lidamos com questões bem delicadas e complexas. Mas foi uma reunião muito proveitosa, muito boa. Então, eu não me admiraria se eventualmente apenas, este Bartolomeu fosse um dos apóstolos. Eu vou deixando o registro, mas sempre como eu lembro, o importante é o conteúdo e o amor que as entidades trazem nas reflexões instrutivas para nós. Tá certo? Então, Luciana, canta mais 2 musiquinhas e vamos encerrar por hoje, tá bom? E aí, durante a semana, eu vou colocar 2 ou 3 temas para vocês escolherem um estudinho na semana que vem, no dia 3. Tá bom? Vocês podem brincar de votar. Então, vamos acompanhar a Luciana e vamos rezando enquanto ela canta em silêncio. Eu quero ver o sol brilhar, a luz vencer a escuridão, a porta abrir, o sol brotar e luz em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto oferecer, a minha mão na tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho, menos fome, mais ventura em cada ser.
Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho, Senhor. Que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Há momentos na vida, ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais, ame mais. Ame mais. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana, que assim seja. Então, meus amigos, uma boa noite. Nos vemos numa prece um dia desses, ou na fluido infantil, ou no mais tardar, na segunda-feira que vem. Dizem que é o período de carnaval, mas brincando um pouco, nós não temos nada com isso. Nós vamos nos reunir normalmente. Tá bom? Então, tá. Só lembro até que o período de carnaval é um período muito delicado para o Brasil. Então, orem, cuidem-se e sigamos juntos. Muito obrigado a vocês. Tá bom, gente? Obrigado. Descansem. Boa noite. Boa noite. Até Boa breve. noite a todos. Obrigada.